Ele chegou com o outono. Um homem de poucas palavras, olhos fundos como poços antigos e mãos calejadas que pareciam esculpidas em madeira de lei. Seu nome, sussurravam pelas costas, era Elias, mas ninguém ousava perguntar diretamente. Ele emanava um mistério, uma aura de segredos não contados, como um livro antigo com páginas em branco. Contratado para cuidar do jardim da mansão centenária, Elias passava horas a fio entre roseiras, dedicando a elas uma devoção quase religiosa, como se cada pétala fosse uma prece sussurrada. Suas mãos, ásperas como a casca de um carvalho antigo, acariciavam as flores com uma ternura inesperada, contrastando com a dureza de seu semblante. Eu o observava da janela, fascinada por sua figura enigmática. Ele nunca sorria, mas seus olhos pareciam carregar a tristeza de 1000 outonos, a melancolia de um fado antigo. Quem era aquele homem? Que segredos, que dores escondia em seu passado? O jardim, antes negligenciado como um nobre decadente, floresceu sob seus cuidados. As roseiras, outrora murchas e sem vida, como damas adormecidas, agora explodiam em botões, prometendo uma primavera de cores vibrantes, um carnaval de aromas, vermelho sangue, branco puro como a neve na Serra da Estrela, amarelo dourado como os pastéis de Belém. A promessa de beleza inigualável pairava no ar, como o perfume da flor de laranjeira em uma noite quente de verão. Eu ansiava por ver aquelas flores desabrocharem em todo o seu esplendor, por sentir seu perfume doce e inebriante, como um vinho da madeira envelhecido. Imaginava-as adornando a casa, trazendo vida e alegria aos cômodos silenciosos, como um sorriso em um rosto cansado. Mas Elias, com um gesto firme, como quem guarda um segredo precioso, proibiu-me de tocá-las. Elas são para ser admiradas, não tocadas, disse sua voz rouca como o vento que sopra nas dunas da comporta. Amanhã, prometeu com a certeza de quem já conhecia os desígnios do destino, quando o sol da manhã beijar as pétalas, colherei as rosas mais belas para você. Suas palavras, ditas com uma convicção inabalável, como quem recita um verso sagrado, acalmaram minha ansiedade. Passei o resto do dia sonhando com as rosas, imaginando seus tons vibrantes, como as cores de um azulejo português, e aromas inebriantes, como o cheiro da maresia no cais das colunas. A noite pareceu durar uma eternidade, longa como a história de Portugal. A cada hora que passava, a expectativa aumentava, como a enchente da maré. Eu mal podia esperar para ver o jardim em todo o seu esplendor, para finalmente sentir a textura aveludada das pétalas entre meus dedos, como quem toca um sonho. O desaparecimento das rosas. Ao amanhecer, corri para o jardim, o coração batendo forte como quem espera por uma notícia há muito aguardada. O sol da manhã banhava tudo em uma luz dourada, como o ouro de D. João III, mas algo estava errado, como uma nota dissonante em um fado melancólico. Onde antes havia a promessa de beleza, agora só havia vazio, como um palco após a última cortina. As roseiras, antes carregadas de botões, como uma noiva adornada para o altar, estavam completamente nuas, despojadas de sua beleza. Nem uma única rosa restava, como se a terra as tivesse engolido. O pânico começou a me invadir, frio como o vento da Serra da Estrela. Onde estariam as rosas? Teria alguém ousado roubá-las? Mas quem faria tal coisa? E por quê? Meu olhar percorreu o jardim, buscando em vão por qualquer sinal das flores desaparecidas, como quem busca uma agulha em um palheiro. Foi então que notei a porta do quarto de Elias entreaberta como um convite irrecusável ao mistério. A descoberta macabra. Um impulso irresistível como a correnteza do Douro me compeliu a entrar. O quarto estava escuro, silencioso como uma igreja vazia, iluminado apenas por um raio de sol que entrava pela fresta da janela, como um holofote sobre um palco. O cheiro de terra úmida, característico do jardim, misturava-se a um odor metálico, nauseante, como o hálito da morte.
E então eu a vi, no chão, em meio a um mar de pétalas de rosas, como um barco à deriva em um oceano de sangue, jazia uma figura. Era Elias, seu rosto pálido e sereno, como se estivesse dormindo, como um santo em seu túmulo. Mas suas roupas, antes imaculadamente limpas, estavam manchadas de um vermelho vivo, como o vinho do porto derramado sobre uma toalha branca, o mesmo vermelho das rosas que faltavam. Lágrimas e mistério. Cai de joelhos, o horror me petrificando, transformando-me em estátua de sal, como a mulher de Ló. O que havia acontecido? Como explicar aquela cena macabra saída de um conto de Almeida Garrett? Enquanto tentava assimilar o que meus olhos viam, como quem tenta compreender os caprichos do destino, notei algo que me gelou a espinha, que me fez tremer como varas verdes ao vento, uma única rosa branca manchada de vermelho no centro como uma lágrima de sangue, repousava sobre o peito de Elias, e de seus lábios entreabertos, como se quisesse compartilhar um último segredo, escapava um sussurro fraco, quase inaudível, como o murmúrio das ondas na areia. Minha filha, finalmente reunidos. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Elias como o pranto da guitarra portuguesa, misturando-se ao sangue que manchava as pétalas da rosa. Quem era a filha? E qual o significado daquela rosa manchada de sangue, como um símbolo de amor e morte? As respostas, temia, estavam perdidas para sempre nos meandros da mente perturbada do jardineiro, como um tesouro afogado nas profundezas do mar. O Mistério das Rosas é um conto que integra a coletânea de contos fantásticos de terror e de realismo mágico, uma publicação da editora LED. Abrace o inexplicável e mergulhe em um mundo onde a realidade se mistura com a fantasia, o terror e o mistério, como as ruelas de alfama que escondem segredos ancestrais.